Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você ser notificado para mais vídeos nosso, deixe seu comentário, estaremos respondendo. Renato Manfredini Jr., mais conhecido pelo nome artístico, Renato Russo, nascido no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960, foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, célebre por ter sido líder, vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar a banda, Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, do qual saiu devido aos constantes desentendimentos com o baterista Felemos. Adotou o sobrenome artístico Russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau e ao francês Henri Rousseau. Renato Manfredini Jr. era filho do economista Renato Manfredini, de quem herdou o nome, e de Maria do Carmo de Oliveira, professora de inglês, ambos paranaenses. Seus pais eram primos, pois seu avô paterno, Alberto Manfredini, era irmão mais novo de seu bisavô Alessandro Manfredini, avô materno de sua mãe. Os Manfredini eram imigrantes italianos originários da comuna de Sesto Ed Uniti, na província de Cremona, que se instalaram no estado do Paraná. Seu avô materno, José Mariano de Barros Oliveira, era natural da cidade pernambucana do Jaboatão dos Guararapes. Um dos bisavós de sua avó materna, ou seja, seu tetravô, era Henry Armstrong, nascido na Irlanda. Até os 6 anos de idade, Renato viveu no Rio de Janeiro junto com sua família. Começou a estudar cedo no Colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Nessa época teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha, em Ruínas, que inclusive está disponível na íntegra. Em 1967, mudou-se com sua família para Nova York, pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, fora transferido para a agência do banco em Nova York, mais especificamente para Forest Hills, no distrito do Queens. Foi quando Renato foi introduzido à língua e à cultura norte-americana. Em 1969, a família volta para o Brasil, indo Renato morar na casa de seu tio, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Em 1973, a família trocou o Rio de Janeiro por Brasília, passando a morar na Asa Sul. Em 1975, aos 15 anos, Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida quando fora diagnosticado como portador da epifisiólise, uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos submeteram-no a uma cirurgia para a implantação de 3 pinos de platina na bacia. Renato sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar 6 meses na cama, quase sem movimentos, e permanecendo ao todo cerca de 1 ano e meio em recuperação. Durante o período de tratamento, Renato teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente à cura da epifisiólise, passou no vestibular para jornalismo no Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB. Em 13 de março de 1978, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para saudar o príncipe Charles, quando este participou da inauguração da nova sede da escola, ao visitar o Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu inglês impecável lhe favoreceu no momento da escolha. Aos 18 anos, Renato revelou a sua mãe ser homossexual. O único filho que Renato deixou, dizia ser fruto do relacionamento que o cantor teve com uma fã, Rafaela Bueno, porém depois da morte do músico especulou-se que a criança teria sido adotada por Renato e criado pela avó materna Maria do Carmo, mas essa história nunca foi confirmada. Em 2004 houve um processo judicial movido por sua mãe, mas a família de Renato conseguiu manter a guarda do garoto até sua maioridade civil. Entre os anos de 1978 e 1981, Renato Russo foi professor de língua e literatura inglesa na cultura inglesa. Era um professor muito procurado pelos pais de alunos, que pediam que seus filhos fossem matriculados para as suas aulas, porém foi demitido após alguns atritos entre ele e a direção. Na mesma época trabalhou como repórter em um programa de rádio que defendia os direitos dos consumidores, o Jornal da Feira, produzido pelo Ministério da Agricultura. 15, Renato ainda trabalhou na apresentação de um programa de rádio sobre os Beatles, numa FM de Brasília em 1983.
Renato Russo se envolveu com drogas desde a adolescência, mas durante o crescimento da Legião Urbana, o seu envolvimento aumentou consideravelmente, chegando a atrapalhar nos shows, como relatou Dado Villa-Lobos. Ao abandonar definitivamente o aborto elétrico, Renato Russo passou a fazer trabalhos solo. Naquele período ficou conhecido como trovador solitário, embora não tivesse desistido totalmente de ter uma banda de rock e fazer sucesso, conforme sonhava na época. Então Renato abria shows das bandas amigas de Brasília. Foi um período de algumas vaias do público punk, mas bem importante para um artista influenciado pelo folk de Bob Dylan e Nick Drake. Fazendo shows com seu violão de 12 cordas, criou músicas como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Música Urbana 2, entre outras. Já cansado de tocar sozinho, no mesmo ano foi em busca de novos parceiros para um trabalho em grupo. Renato conheceu Felemos numa festa em 1978 e tinham em comum gosto pelo punk rock inglês e americano. Como eram raros punks em Brasília, ficaram amigos e começaram uma banda, com André Pretórios, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, Renato Russo no baixo e Fê na bateria. Assim formou-se o Aborto Elétrico. Depois de realizarem seu primeiro show instrumental e começarem um movimento punk em Brasília através da Turma da Colina, apelido dados aos jovens filhos de professores e funcionários da UNB, que residiam na colina, conjunto de 4 edifícios projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima, destinados exclusivamente a esses funcionários, 18, onde punks se reuniam em points para tomar vinho barato, tocar música e cheirar benzina. Pretórios completa 18 anos no final de 1979 e tem que voltar para servir o exército na África do Sul. Renato passou para a guitarra e começou a cantar e ensinou baixo para o irmão de Fê, Flávio Lemos, que assumiu o cargo de baixista na banda. Pretórios voltou a tocar com a banda no final do ano de 1980, quando estava de férias, e Renato assumiu só os vocais. Quando voltou para a África, Pretórios foi substituído por Ico Ouro Preto, irmão de Dinho Ouro Preto. A partir dessa fase, em 1981, a banda melhorou, começando a fazer shows mais profissionais. Além disso, músicas como Tédio com um T bem grande pra você, que país é esse? Ou Veraneio Vascaína evoluíram para temas como Fátima, música urbana, ou ficção científica. Porém, logo quando estavam ganhando certa fama no circuito punk de Brasília, Fê e Renato brigaram, e a banda se separou. Renato continuou como o trovador solitário, o qual cantava e tocava um violão de 12 cordas sozinho, mas depois formou uma banda com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formaram a banda Legião Urbana. Suas principais influências eram as bandas de pós-punk que surgiram na época, especificamente Renato Russo, que se espelhava no trabalho de Robert Smith, vocalista do The Cure, e Morrissey, então vocalista da banda The Smiths. Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista saem da Legião. A vaga de guitarrista é assumida por Ico Ouro Preto, que fica até o início de 1983. Seu lugar é assumido definitivamente por Dado Villa-Lobos, que criou a banda Dado e o Reino Animal, com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Louro Jones e o tecladista Pedro Thompson. A entrada de Dado consagrou a formação clássica da banda. À frente da Legião, que contou com o baixista Renato Rocha, entre 1984 e 1989, Renato Russo atingiu o auge de sua carreira como músico, criando uma relação com os fãs que chegava a ser messiânica. Alguns adoravam o cantor como se fosse um deus. Os mesmos fãs chegavam a fazer um trocadilho com o nome da banda, Religião Urbana. Renato desconsiderava este trocadilho e sempre negou ser messiânico. Renato Russo viveu no período da ditadura militar, que pode ser vista como fator que influenciou significativamente tanto nas músicas quanto nas suas atitudes perante a sociedade brasileira. A Legião Urbana surgiu quando Renato se juntou ao baterista e compositor Marcelo Bonfá. O nome vem da frase em latim: Legião Urbana vence tudo. A sentença é uma referência à frase do imperador romano Júlio César, traduzida como: legionários romanos a tudo vencem.
O nome também veio pela ideia original de Renato Russo e Marcelo Bonfá na fundação do grupo de revezar guitarristas e tecladistas para completar a banda. Marcelo Bonfá era amigo de Felemos, que o deixava a tocar sua bateria. Marcelo Bonfá nasceu em Itapira, interior de São Paulo, no ano de 1965. Se mudou para Brasília com 12 anos, por conta do trabalho do pai e logo fez amizade com o Felemos, que o deixava tocar sua bateria. Dado Villa-Lobos é sobrinho neto do compositor clássico Heitor Villa-Lobos e irmão de criação de Dinho e Ico Ouro Preto. Logo, se juntam a Renato e Bonfá o guitarrista Eduardo Paraná, hoje conhecido como Cadu Lambache, e o tecladista Paulo Paulista Guimarães, ainda em 1982. Em 1983, Paulista e Paraná saem e Dado Villa-Lobos assume a guitarra. Dado nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1965. Seu pai era diplomata e tocava piano clássico, o que fez o guitarrista ter contato com a música desde muito cedo. Ele é também sobrinho neto do compositor clássico Heitor Villa-Lobos. Aos 14 anos chegou em Brasília depois de ter morado na Iugoslávia, Uruguai e França. Em 1979, quando os seus pais se separaram, Dado foi morar em Brasília, junto aos irmãos de criação, Dinho e Ico Ouro Preto. 13 Ico Ouro Preto compôs junto a Renato Russo e Marcelo Bonfá a canção Ainda é Cedo. Ico Ouro Preto também teve passagem pela Legião, participando de alguns shows e compondo junto com Renato, Dado e Bonfá, a canção Ainda é Cedo, mas logo sai da banda. Herbert Viana e Bi Ribeiro, os Paralamas do Sucesso, ex-alunos de inglês de Renato Russo, indicaram o Legião Urbana para sua primeira gravadora. Os amigos Herbert Viana e Bi Ribeiro, ex-alunos de inglês de Renato em Brasília, integravam os Paralamas do Sucesso, que já estava no elenco da gravadora EMI Odeon desde 1983, e indicaram uma fita demo da nova banda de Brasília para a gravadora. Depois da gravação chegar às mãos de executivos da EMI Odeon, a Legião Urbana foi contratada e lançou o seu primeiro álbum, produzido em 1984 e lançado em 1985, Legião Urbana. As principais influências da Legião Urbana eram as bandas de pós-punk que surgiram na época, especificamente para Renato Russo, que se espelhava no trabalho de Robert Smith, vocalista do The Cure, e Morrissey, então vocalista da banda The Smiths. O músico Renato Rocha passou a integrar a banda como baixista, posto antes ocupado por Renato Russo. Renato Rocha, também conhecido como Billy ou Negrete, nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, e se mudou para Brasília aos 9 anos. Antes de integrar a Legião, fez parte das bandas Gestapo, Smegma e Dentes Quentes. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você ser notificado para mais vídeos nosso, deixe seu comentário, e estaremos respondendo.